O Ministério da Saúde registrou hoje 621 casos de Covid-19 em todo o Brasil. As secretarias de saúde dos estados confirmaram mais 19, então o total é de 640. O número de mortes confirmadas pelo governo subiu para 6. E esse levantamento não inclui ao menos um óbito adicional registrado em São Paulo. O governo federal não divulgou o número de casos suspeitos. Aumentou o número de áreas do território brasileiro em que já não é mais possível detectar como ocorreu a contaminação pelo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, a transmissão comunitária ou sustentada não está mais restrita às cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Espalhou-se pelo estado de São Paulo e também pelas cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre e todo o estado de Pernambuco, assim como a região sul do estado de Santa Catarina. Em todos esses lugares, há casos em que não foi possível saber como se deu a contaminação do paciente. O que a gente está observando aqui no Brasil são inícios de casos em praticamente, à exceção da região norte, à exceção da região amazônica, todas as outras regiões, e isso é uma informação que a gente tem que começar a colocar no boletim, fazendo aumentos sistemáticos em bloco. O que poderia ser um brote em uma região, em uma cidade, em uma localidade, me parece aumentando em bloco em todos os estados. Diante dessa nova realidade, o Ministério da Saúde anunciou mais uma série de medidas. E o ministro voltou a frisar que é importante manter o distanciamento social e o isolamento domiciliar. A expectativa é que, em algumas semanas, esses cuidados reduzam a velocidade de propagação do coronavírus. Como se fosse um iceberg e aquela história. Estamos vendo a ponta do iceberg, mas aqui embaixo tem muito mais casos. Mas quando ele faz essa parte da epidemia, que ela sobe assim, que forma esse ângulo, que ela vai, quando ela pega essa subida do número de casos, ela praticamente, ela é letal, ela é dura, ela machuca, ela inviabiliza o sistema de saúde. A partir de agora, onde houver transmissão sustentada, o Ministério vai adotar um novo protocolo de atendimento para quem chegar com suspeita de Covid-19 a um posto de saúde. O paciente que estiver com sintomas receberá uma máscara imediatamente e será levado para uma sala de isolamento com aparelhos respiratórios. Os mais velhos com doenças crônicas e grávidas terão prioridade. O paciente será rapidamente entrevistado e atendido. Quem estiver com sintomas leves será medicado na hora. Quem tiver qualquer dificuldade respiratória será tratado como caso suspeito de Covid-19. Familiares e acompanhantes dos pacientes também receberão atestado médico e devem ficar em casa em quarentena. Casos graves serão encaminhados imediatamente para um hospital. Nas cidades onde houver transmissão sustentada, o Ministério também recomenda a quem ficar gripado isolamento domiciliar de 14 dias para o paciente e para todas as pessoas que habitam a mesma casa, mesmo sem sintomas. Quem tiver mais de 60 anos deve se afastar do trabalho e permanecer em casa, mesmo sem sintomas. A recomendação é sair de casa apenas para atividades essenciais que não possam ser feitas por outra pessoa. O governo também estimula comunidades, vizinhos e amigos a se organizarem para que pessoas com mais de 60 anos recebam seus itens de primeira necessidade em casa, sem precisar sair. Em todos os locais, municípios e estados que estão com transmissão sustentada, transmissão comunitária, o Ministério está fortemente recomendando que sejam tomadas as medidas de isolamento domiciliar para pessoas com gripe e seus familiares e o distanciamento social de pessoas acima de 60 anos. Em relação aos idosos, acima de 60 anos, eles devem evitar comparecer ao ambiente de trabalho e outros ambientes fechados. Os empregadores devem buscar se adaptar a essa recomendação que nós fazemos. O governo está se mobilizando para apoiar essa situação. A gente tem conversado muito intensamente com o Ministério da Economia e devemos ter novidades em breve nesse sentido. E a recomendação é que os idosos só saiam de casa para atividades essenciais.
O ministro também está convocando as equipes do programa Saúde da Família a irem para a rua, visitarem as casas, e disse que há R$1 bilhão disponíveis para essa linha de ação. Médico de Saúde da Família, você é fundamental. Agentes comunitários, façam a lista. Vocês têm o telefone dessas pessoas, vocês conhecem elas por nome. Tenham a lista das pessoas com nome dentro da sua unidade. Vocês conhecem todas as comunidades. Isso pode ser fundamental nas comunidades mais carentes, por exemplo, do Rio de Janeiro. As comunidades têm que pegar agora e se organizar em pequenos grupos responsáveis por conjuntos de casas para auxiliar rapidamente quem tem sintoma, como que faz o mínimo de condição de isolamento numa habitação muito concentrada de gente, como que vocês vão garantir nesse intervalo de tempo? Vocês vão ter que construir uma lógica junto com a equipe de saúde da família. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje 8 novos testes para diagnosticar o coronavírus, usando amostras de sangue ou material das vias respiratórias. Alguns foram projetados para serem vendidos em farmácias. O governo espera que, com mais empresas aptas a produzir exames, consiga identificar melhor a trajetória de propagação do vírus, o que ajudaria a definir a estratégia mais eficiente para conter a pandemia. O governo federal determinou ainda o fechamento de fronteiras terrestres para estrangeiros vindos de países vizinhos, aqui na América do Sul. A medida vale para os que chegarem da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai e Peru. No caso da Venezuela, o Brasil já tinha determinado o fechamento de fronteiras. Estrangeiros do Chile e Equador, que não fazem fronteira com o Brasil, também não poderão entrar em território brasileiro. A medida só não vale para o Uruguai, que vai ser objeto de uma medida específica. O fechamento das fronteiras terrestres não vale para cidadãos brasileiros que estejam nesses países e queiram voltar para o Brasil. Cargas e mercadorias desses países continuarão liberadas para serem trazidas para o Brasil. Todas as 5 mortes em São Paulo foram no mesmo local. A quinta morte confirmada hoje é de um homem de 77 anos com uma comorbidade, ou seja, uma outra doença pré-existente que o tornou mais vulnerável. É o mesmo perfil das outras 4 pessoas que morreram no hospital particular que fica no bairro do Paraíso, na zona sul de São Paulo. O hospital faz parte da rede administrada pela Prevent Senior, especializada na saúde de idosos. A rede informa que a idade média dos associados é 68 anos. Hoje, equipes da Vigilância Sanitária do Estado e do município voltaram ao local. As equipes verificaram como estão as condições físicas do hospital, se ele tem todo o material necessário para higiene, por exemplo. Ontem já tinha havido uma inspeção no mesmo lugar para avaliar como estão sendo feitas as notificações. Ou seja, como a rede está comunicando os casos de Covid-19 para as autoridades. Os integrantes da vigilância saíram sem falar com os jornalistas. A Prevent Senior afirma que tem hoje 33 pacientes na UTI. Destes, 12 já testaram positivo. 21 aguardam o resultado do exame. Nos quartos são 90 pacientes, 16 confirmados e 74 suspeitos. O hospital informou que repassa informações diariamente às autoridades. Disse também que nas 2 unidades destinadas ao coronavírus há leitos suficientes. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, publicou um novo decreto com mais medidas restritivas para tentar frear a disseminação do novo coronavírus no estado. O Paulo Renato Soares tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Paulo Renato. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. O decreto saiu agora há pouco. A partir das 0 horas de sábado e por 15 dias, está proibida a entrada de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Ônibus intermunicipais, inclusive da região metropolitana, e interestaduais, de estados que tenham a circulação do vírus. O decreto suspende também, por 15 dias, os voos do Rio e para o Rio de estados que tenham a circulação do vírus, o que vale inclusive para a ponte aérea Rio-São Paulo. Suspende ainda todos os voos internacionais, Trens, barcas e metrô continuam circulando, mas o acesso também vai sofrer restrição. Ainda vai sair uma medida para limitar quem pode usar o serviço.
carros de transporte por aplicativo só podem circular dentro da cidade do Rio de Janeiro. Não podem sair e os de fora não podem entrar. O decreto não restringe o transporte de carga. O próprio decreto fala que algumas agências federais, por envolver transporte internacional e entre estados, vão ter que dar um aval para algumas dessas medidas. Pois bem, a NTT disse que não foi notificada e afirma que as medidas são de competência da agência. Já a ANAC informou que cabe à União determinar o fechamento dos aeroportos e fronteiras. O decreto também fecha por 15 dias o acesso a praias, rios e lagoas. Fecha também bares e restaurantes. Apenas farmácias e mercados ficarão abertos. Também está proibida a realização de shows e festas, inclusive em salões de festas. A Companhia de Água vai suspender a cobrança da conta por 60 dias. E o governo avisou que a polícia vai fiscalizar o cumprimento de todas essas medidas. Bonner e Renata. Paulo Renato, só para esclarecer então, naquilo que se refere a fechar o estado para voos e para ônibus, isso ainda depende de algum outro órgão para que se efetive, não é isso? O governo do estado faz o decreto, mas é preciso que haja uma autorização ainda de outra instância. Você disse que é a União que tem que autorizar, por exemplo, a proibição de voos internacionais no Rio de Janeiro, foi isso? Exatamente isso. O decreto fala em praticamente fechamento dos aeroportos, porque está proibindo voos interestaduais, né? Voos para estados onde tem a circulação do vírus e todos os voos internacionais. Também está proibindo cruzeiros de atracarem aqui no porto do Rio de Janeiro. Então isso vai depender das agências federais. A NTT já disse que cabe a ela legislar sobre isso. E a ANAC diz que cabe à União o fechamento de fronteiras. Portanto, tem uma divergência e isso vai ter que ser discutido entre o governo do estado e o governo federal para chegarem a um acordo, Bonner. Então tá, vamos aguardar o desfecho então dessas medidas mais drásticas, pretendidas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Paulo Renato. Boa noite para você. O estado de Santa Catarina proibiu a circulação dos ônibus. Em todo o estado, os ônibus vão ter que ficar longe de ruas por pelo menos uma semana. Toda a frota de Florianópolis, cerca de 500 ônibus, está parada nas garagens das empresas. Isso deixa sem transporte coletivo cerca de 200 mil pessoas. E esta é mesmo a ideia do governo do estado: diminuir a circulação de gente, evitar as aglomerações e dificultar a transmissão do novo coronavírus. Os ônibus interestaduais estão proibidos de entrar em território catarinense. Na rodoviária da capital, as portas estão lacradas. Graziella veio passar uns dias em Florianópolis. Precisou chamar o namorado, que veio de carro do interior de São Paulo, para levá-la de volta para casa. Alívio, né? Porque fiquei literalmente presa aqui. Letícia, que também é do interior de São Paulo, aproveitou a carona. Estava trabalhando num hotel e com o corona não pode mais ser recebido hóspedes, né? Então fui dispensada. E por sorte consegui a carona. O centro de Florianópolis ficou praticamente deserto. O mercado público funcionou. Mas cadê os clientes? Falta de clientes, não tem ninguém na cidade. Está tudo paradinho. O jeito foi fechar as portas mais cedo. E as pessoas, à medida do possível, estão compreendendo que isso é uma questão não de segurança pública, sim de saúde pública e para a segurança de todas as pessoas. Mas hoje, com calor acima dos 30 graus, muita gente ignorou os alertas. O prefeito de Florianópolis teve que baixar um decreto que proibiu ir à praia por uma semana. O aviso foi dado por bombeiros, PMs e guardas municipais. Tornem para as suas casas. Quarentena não é férias. Fique em casa. Contamos com a colaboração de todos. Os banhistas entenderam o recado. E agora há pouco, o governo de Santa Catarina ampliou as restrições do estado de emergência. Também fica proibido frequentar espaços públicos como parques, praças e praias. O estado de São Paulo anunciou novas recomendações para tentar frear o avanço do coronavírus. O governador João Dória, do PSDB, orientou que igrejas e templos evitem missas, cultos e celebrações. O estado vai suspender a cobrança de dívidas de empresas e de contribuintes e também da conta d'água de mais de 500 mil famílias que pagam a tarifa social.
165 mil professores e diretores da rede estadual de ensino vão entrar em férias antecipadas na próxima segunda-feira. O governo federal publicou hoje no Diário Oficial uma medida provisória de socorro ao setor aéreo, que foi um dos mais prejudicados pela pandemia. Os aeroportos de todo o país têm ficado assim, praticamente vazios. Os passageiros sumiram. As companhias aéreas que atuam no Brasil registraram o cancelamento de 85% dos voos internacionais e 50% dos voos domésticos. O socorro veio em uma medida provisória do governo federal. O pagamento das outorgas aeroportuárias, contribuições pagas pela concessão, sem cobrança de multas, foi adiado e poderá ser feito até o dia 18 de dezembro desse ano. E em um decreto que ainda vai ser publicado, o pagamento de tarifas de navegação aérea será adiado. Os vencimentos de março, abril, maio e junho passam para setembro, outubro, novembro e dezembro. O governo também pretende renegociar as dívidas das empresas. Na semana passada, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, já tinha anunciado outras medidas de auxílio às companhias aéreas, como a ampliação de prazo para a renovação de documentos e um abono quando a empresa não utilizar um horário de pouso ou decolagem reservado para ela. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas declarou que as medidas são positivas. Constituem alívio de caixa no momento em que o nosso maior desafio é trabalhar custos enormes quando os passageiros simplesmente não existem mais. Agora, permanentemente, vamos avaliar o desenvolvimento da situação e trabalhar para que a segunda parte de medidas, principalmente linha de crédito, conforme também anunciado pelo governo, se verifique e nos auxilie a atravessar esse momento difícil. De acordo com a ANAC, se o passageiro não conseguir viajar em razão do novo coronavírus e aceitar um crédito na companhia aérea, ele não vai pagar multa, mas a nova passagem deve ser comprada num prazo de 12 meses a partir da data do voo anterior. Se o passageiro decidir cancelar a viagem e receber o reembolso em dinheiro, ele vai ficar sujeito às multas do contrato. É bom para aquele que deseja viajar, não tenha dúvida, porque ele pode remarcar por um prazo de 1 ano, desde a data que começa a contar da data da viagem e não da data de emissão. Ele não vai precisar de pagar nenhum valor adicional, então isso é importante, independente de como a forma que ele comprou essa passagem, seja de promoção, de milhas, então não há uma restrição para esse passageiro. O INSS anunciou hoje uma série de mudanças para quem tem direito a benefícios oferecidos pelo governo. Um dos objetivos é evitar aglomerações em postos de atendimento. Os postos do INSS vão funcionar em esquema de plantão, com poucos funcionários, exclusivamente para orientar quem estiver tendo dificuldade para usar a Central 135 ou o aplicativo Meu INSS. É que tudo agora vai ser feito por meio digital. Todos os serviços que precisem de presença física serão substituídos pelos virtuais. A perícia passa a ser feita sem presença do segurado. E os atestados poderão ser anexados ao processo de cada um. O objetivo é manter principalmente os idosos longe de ambientes perigosos. Outra mudança. O processo para receber o benefício de prestação continuada, o BPC, para pessoas com deficiência e auxílio-doença ficam mais rápidos. O governo vai simplificar a análise e, enquanto a resposta não sai, vai conceder um adiantamento de R$ 200. O presidente do INSS disse que vai conseguir diminuir a fila de espera para esses benefícios. O INSS vai continuar trabalhando. Todos os seus servidores vão continuar trabalhando, temos toda uma estrutura para, ao contrário, acelerar ainda mais a análise dos benefícios que ao longo dos últimos anos foram acumulados. Nós pretendemos, com a maior rapidez possível, zerar essa fila. Outros 10 bilhões de reais serão liberados para complementar a renda de trabalhadores que tiverem redução de jornada e de salário, em acordo entre o trabalhador e a empresa. O complemento vai ser pago a quem recebe até 2 salários mínimos. Esses trabalhadores receberão uma antecipação de 25% do que teriam direito caso pedissem o seguro-desemprego.
Os valores vão de R$ 261 a R$ 453 por 3 meses. Os repasses devem chegar a 11 milhões de segurados do INSS. O corte de jornada e salário precisa respeitar o valor do salário mínimo e o valor do salário hora. O governo ainda não informou se vai editar uma medida provisória com efeito imediato ou se vai enviar um projeto de lei ao Congresso. Por enquanto, os servidores públicos não foram incluídos na proposta, mas o governo diz que esse ponto está em estudo. No ano passado, o governo enviou ao Congresso a chamada PEC emergencial, com gatilhos para a redução de gastos em caso de descontrole das contas públicas. Quando não houver dinheiro para pagar despesas correntes e o governo se endividar além do permitido. O mecanismo permite a redução da jornada de trabalho do servidor com o ajuste do salário para a União, estados e municípios. Mas houve resistência no Congresso e de algumas categorias. Ainda não houve votação. Também no ano passado, o Supremo Tribunal Federal analisou uma ação sobre um trecho da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa ação discute a possibilidade da redução de salário e jornada de servidores públicos. A maioria entendeu ser inconstitucional, mas o julgamento não terminou e os ministros podem mudar os votos diante dessa nova situação. O secretário de Previdência disse que o objetivo da medida de redução de jornada e salário é preservar o funcionamento da economia e a oferta de produtos para a sociedade. São 3 meses em que o empresário, o empregado e o governo se esforçarão em conjunto para a melhoria da economia, para a manutenção de oportunidades, para a manutenção do emprego e para fazer com que as pessoas possam, em conjunto, numa comunhão de esforços, passarem dessa fase, que é a fase mais aguda dessa crise. O grupo de monitoramento anunciou também que o governo vai pagar, no lugar das empresas, os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador que estiver doente por causa do coronavírus. Será necessário um atestado médico. O governo ainda prepara os detalhes dessa medida, mas já está decidido que os valores pagos pelo governo ficarão abaixo do teto do INSS, que é de R$ 6.100. Essas medidas ainda não estão em vigor, porque precisam ser aprovadas no Congresso. O Banco Central recomendou hoje que clientes de instituições financeiras usem preferencialmente os canais digitais e os caixas eletrônicos para evitar a ida às agências. E determinou que os bancos ajustem os seus horários de funcionamento. Cada instituição financeira vai estudar a melhor forma de atender o público e reduzir os riscos para quem precisa do serviço. Higiene é fundamental para se prevenir nessa crise, né? E a qualidade daquilo que se usa também. Bastou que ele sumisse das prateleiras das farmácias e supermercados para começar a aparecer nas ruas em várias versões. O produtor William Santos circulou pela região central de São Paulo e registrou. Até quem é do grupo de risco para a Covid-19 está vendendo álcool gel. Você tem que comprar a tampinha separada, frasco e o álcool. Os preços variam. Os próprios vendedores desconfiam dos produtos da concorrência. Aqui na palma da mão? Não gosto não. Botando gel de cabelo, gel de cabelo botando álcool. Nada mais perigoso numa epidemia do que comprar uma falsa sensação de segurança. E é isso que o consumidor pode acabar fazendo ao adquirir produtos que foram produzidos sem controle algum. O álcool gel foi criado para ajudar no combate a infecções hospitalares, como mais uma opção de higiene das mãos dos profissionais de saúde. Ele ficou popular em 2009 na epidemia de H1N1, por ser prático, custar pouco e ser fácil de usar. Na composição, a água em forma de gel evita o ressecamento da pele, mas é a concentração de álcool o mais importante. É ele que destrói a camada de proteína e gordura dos vírus. Para agir, precisa de tempo, por isso, em concentração abaixo da média de 70%, ele não faz efeito. E em concentração alta demais, evapora antes de destruir o micro-organismo. Você quer ter aquela concentração que evapora devagar, que dá tempo de funcionar como desinfetante ou antisséptico.
A Anvisa é a agência que faz os testes de qualidade do álcool gel. Esse químico explica que a legislação impede a manipulação doméstica do produto. Nós temos uma lei que proíbe a comercialização de álcool na forma líquida acima de 56% em volume, e o álcool já deve ser comercializado e adquirido pelas pessoas já na sua forma final. Então, as pessoas não deveriam ter condição de adquirir esse tipo de solvente para preparar o álcool gel. No país inteiro está havendo esforço para aumentar a produção de álcool gel confiável. E os supermercados em São Paulo informam que também vão ajudar, vendendo o produto a preço de custo a partir da próxima segunda-feira. Os 15 turistas brasileiros que estavam no navio atracado em Buenos Aires regressaram ao Brasil de avião. Ainda há tripulantes brasileiros no navio que seguiu viagem para o Porto de Santos, em São Paulo. A seguir, a Itália ultrapassa a China em número de mortos pelo novo coronavírus. Na Espanha, hotéis vão receber pacientes com sintomas leves para frear a contaminação. Câmara Rodrigo Maia e do ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo para que lessem a mensagem. O embaixador também compartilhou com seguidores mensagens de outras pessoas que criticavam a família Bolsonaro. Pouco depois, a Embaixada da China no Brasil postou uma resposta diretamente no perfil de Eduardo Bolsonaro. As suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu infelizmente vírus mental que está infectando as amizades entre os nossos povos. A referência a Miami foi porque Eduardo Bolsonaro fez parte da comitiva brasileira que viajou para os Estados Unidos 2 semanas atrás. Já era madrugada quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou sobre o assunto na mesma rede social. Em nome da Câmara dos Deputados, peço desculpas à China e ao embaixador Wang Ming pelas palavras irrefletidas do deputado Eduardo Bolsonaro. Só no início da tarde de hoje, a maior autoridade da diplomacia brasileira entrou na história. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, assumiu a defesa do presidente da República por causa das mensagens críticas à família Bolsonaro e repreendeu o embaixador chinês, dizendo que a reação dele foi desproporcional e que feriu a boa prática. É inaceitável que o embaixador da China endosse ou compartilhe postagem ofensiva ao chefe de Estado do Brasil e aos seus eleitores. As críticas do deputado Eduardo Bolsonaro à China, feitas em postagens ontem à noite, não refletem a posição do governo brasileiro. Temos expectativa de uma retratação por sua repostagem ofensiva ao chefe de Estado. O Brasil quer manter as melhores relações com o governo e o povo chinês, promover negócios e cooperação em benefício recíproco, sem jamais deixar de lado o respeito mútuo. Ernesto Araújo disse ainda que iria conversar com Eduardo Bolsonaro e com o embaixador da China para promover o entendimento. Até o vice-presidente Hamilton Mourão opinou sobre a crise. Ao jornal Folha de São Paulo, ele disse: o Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum. Só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo. Não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo? Só então Eduardo Bolsonaro voltou a se manifestar. Em nota, afirmou: jamais ofendi o povo chinês. Tal interpretação é totalmente descabida. Esclareço que compartilhei postagem que critica a atuação do governo chinês na prevenção da pandemia, principalmente no compartilhamento de informações que teriam sido úteis em escala mundial. E continuou: jamais tive a pretensão de falar pelo governo brasileiro, mas, devido a toda essa repercussão, deixo aqui cristalina que minha intenção, mais uma vez, nunca foi a de ofender o povo chinês ou de ferir o bom relacionamento existente entre os nossos países.
O incidente acontece num momento especialmente delicado. No início do mês, a China ofereceu cooperação a diversos países para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está com o novo coronavírus, pediu ao vice, o senador Antônio Anastasia, que cuidasse do caso. E assim foi feito. O Senado enviou uma carta ao presidente da China, Xi Jinping, expressando, abre aspas, respeito e solidariedade ao povo chinês, em especial quando todos, indistintamente, devemos estar juntos num único e definitivo combate, fecha aspas. E agora há pouco, a Embaixada da China divulgou uma nota em que reforça o protesto pela atitude que chama de irresponsável do deputado Eduardo Bolsonaro. A embaixada diz que a parte chinesa não aceitou a gestão feita pelo chanceler Ernesto Araújo ontem à noite e repetiu que espera o pedido de desculpa do deputado Eduardo Bolsonaro ao povo chinês. Ainda de acordo com a embaixada, desde o surto do Covid-19, os dois países, Brasil e China, têm mantido contatos estreitos e amistosos. E o governo chinês está ajudando o Brasil a adquirir os materiais médicos mais urgentes na China, atendendo inclusive a um pedido do Ministério da Saúde brasileiro. Por fim, a embaixada afirma que o Itamaraty vai levar em consideração o quadro geral das relações sino-brasileiras e envidar esforço para salvaguardar o ambiente favorável do relacionamento. Subiu para 18 o número de pessoas que estão com coronavírus que participaram da viagem do presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos na semana passada. O caso mais recente é do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Sérgio Segovia. Ele confirmou à Globo News que está com a Covid-19. Disse que não tem sintomas da doença e que vai cumprir a quarentena em casa. A Itália ultrapassou a China em número de mortes pelo novo coronavírus. A comparação é assustadora. Na China, o novo coronavírus matou 3.249 pessoas. Na Itália, morreram 3.405. Mas a população da China é 23 vezes maior que a da Itália. As imagens dos caminhões do exército levando os mortos para serem cremados em outras regiões do país chocaram o mundo. Segundo o governo, não há alternativa a não ser prorrogar o isolamento. Os médicos chineses que chegaram ontem de Xangai disseram que ainda há muita gente na rua, que é preciso fechar as fábricas, que é necessário desinfetar as cidades inteiras onde o vírus se espalhou. E, diferentemente do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, os médicos chineses aconselharam o uso de máscaras a todos, não só aos infectados e profissionais da saúde. 14 médicos já morreram no norte da Itália e faltam remédios nos hospitais. Nas últimas 24 horas foram 4.480 novos casos no país. O número total passa dos 40 mil. Um novo pedido veio hoje do chefe de medicina do Hospital João 23, em Bérgamo, Dr. Stefano Fagioli. Nosso pessoal trabalha 24 horas por dia e não sabemos quando isso vai acabar. Por isso faço um apelo a todos: fiquem em casa. Em Parma, policiais ajudam a fazer exames indo nas casas de pessoas que estão sob suspeita da doença. Colhem amostras e levam os exames ao hospital. 390 mil testes serão feitos na Itália. Os próximos dias serão cruciais para conter a transmissão do vírus na Itália. Alguns prefeitos do norte do país vão colocar o exército nas ruas para impedir que as pessoas saiam de casa. A China se tornou uma espécie de exemplo a seguir para os italianos. Hoje foi o primeiro dia desde o surgimento da epidemia sem que houvesse o registro de um caso de contaminação local por coronavírus na China, mas houve o registro de 34 casos de pessoas que vieram de outros países. Segundo a imprensa chinesa, o isolamento de Wuhan poderá ser suspenso quando não houver novos casos durante 14 dias. Desde janeiro, mais de 50 milhões de pessoas na província de Hubei, incluindo a capital Wuhan, estão submetidas a um isolamento muito rigoroso.
Depois da Itália, a Espanha é o país com a situação mais grave na Europa. O governo registrou 169 mortes em 24 horas. Para aliviar os hospitais públicos lotados, 2 hotéis no centro de Madrid vão começar a receber centenas de pacientes de coronavírus sem sintomas graves. São aqueles que não precisam de cuidados intensivos, mas não podem ficar em casa, para não contaminar os familiares. Eles vão ser atendidos por milhares de médicos recém-formados. A iniciativa partiu dos próprios hotéis. Outros 40 já se ofereceram para fazer o mesmo. Por enquanto, o setor avalia que cerca de 9.000 quartos cumprem os requisitos necessários, como janelas grandes, em andares não muito altos. A Espanha já tem mais de 17.000 casos confirmados e 767 mortos. No Reino Unido, são 3.269 casos confirmados, com 144 mortes. Hoje, o transporte público começou a desacelerar. 40 estações do metrô de Londres não abriram. Enquanto o governo britânico evita impor uma quarentena à população, na França, ela é uma realidade. Mais de 4.000 pessoas já foram multadas por sair de casa sem motivo. Por lá, já são 10.995 casos, com 372 mortes. Os franceses podem trabalhar nas ruas, se não conseguirem fazer isso em casa. Também podem ir ao mercado, à farmácia e se exercitar, desde que estejam sozinhos. Em Mônaco, o príncipe Albert II, chefe de Estado, testou positivo para o Covid-19. Ele tem 62 anos. Dias de poucos discursos e nenhum aperto de mãos vem por aí. A Organização Mundial da Saúde voltou atrás e afirmou hoje que não é contra o uso do ibuprofeno por pacientes com suspeita ou comprovadamente infectados pelo novo coronavírus. Na terça-feira, um porta-voz da organização tinha sugerido que pacientes com sintomas tomassem paracetamol em vez de ibuprofeno. Hoje, a Organização Mundial da Saúde emitiu um comunicado para esclarecer. Reforçou que não há evidências científicas de que o ibuprofeno possa agravar as condições de pacientes com a Covid-19. Atualmente, com base nas informações disponíveis, a OMS não tem recomendação contrária ao uso do ibuprofeno. Para evitar rupturas de estoques nas farmácias, os governos da França e da Suíça limitaram as vendas de alguns remédios. Quem não tem sintomas só pode comprar uma caixa. A OMS se preocupa com a falta de outros itens essenciais. A Organização Mundial da Saúde afirmou estar finalizando acordos com fornecedores chineses para a exportação de equipamentos de proteção para profissionais da saúde, mas reconheceu a escassez desses produtos e também de testes de diagnóstico vai continuar um desafio. Numa coletiva de imprensa virtual de representantes da indústria farmacêutica, um executivo da Suíça, Roche, afirmou que a demanda por kits de diagnóstico é muito maior do que a oferta. E o representante da Sanofi Pasteur, a maior empresa de vacinas do mundo, reforçou que vai demorar pelo menos um ano até uma vacina estar disponível no mercado. Mariângela Simão, única brasileira na cúpula da OMS, concordou com os dois pontos. E na Suíça, por exemplo, estão sendo testados apenas os casos graves, pessoas que estão com sintomas e com dificuldade respiratória. Então, isso nós estamos falando de um país desenvolvido que tem muitos recursos disponíveis, financeiros inclusive. Então, a realidade no mundo é que é impossível testar todo mundo e não pode se esperar que a vacina seja a solução para essa pandemia. A vacina é uma solução mais em médio e longo prazo. O secretário-geral da ONU disse que as Nações Unidas nunca viram uma crise de saúde como essa. Antônio Guterres afirmou que uma recessão global, talvez de dimensão recorde, é quase certa. A global recession, perhaps of record dimensions, is a near certainty. Cientistas do mundo inteiro estão fazendo testes clínicos com remédios que já existem para descobrir como tratar pacientes com a Covid-19 em situação grave e há alguns avanços. O presidente americano hoje falou sobre 2 desses remédios. Estamos trabalhando para que o maior número de americanos tenha acesso a essas drogas, disse.
many more Americans to access different drugs. O chefe da agência americana que regula remédios e alimentos explicou que a vantagem de usar um medicamento que já existe é ganhar tempo, mas ele alertou que é preciso muita cautela. Stephen Hahn lembrou que há um mar de tratamentos sendo testados e disse: temos que dar o remédio certo, na dose certa, no momento certo, para o paciente certo, para evitar que faça mais mal do que bem. Pelo menos 4 remédios estão em teste. A hidroxicloroquina, ou cloroquina, usada principalmente contra a malária, Kevzara, contra a artrite, Favipiravir, que é um antiviral, e Remdesivir, criado para combater o vírus do ebola. A cloroquina foi testada num grupo muito pequeno em Marsella, na França, 20 pacientes. A droga se mostrou eficaz na redução da quantidade de vírus nas secreções respiratórias, mas os autores não avaliaram o impacto na letalidade ou na gravidade da doença. Tem que ter esperança, né? Mas ficar com menos ansiedade, não precisa correr na farmácia atrás de comprar a cloroquina ainda, né? Porque a gente tem dados preliminares que são promissores, mas são muito iniciais ainda. O teste com o Kevzara vai começar com pacientes em Nova York e vai ser expandido para 16 lugares. A intenção é estudar a reação em 400 pacientes em estado grave para entender o impacto na febre e falta de ar. A China prometeu publicar em breve um estudo detalhado do uso do Favipiravir, desenvolvido no Japão, que, segundo médicos chineses, mostrou resultados promissores em 340 pacientes. O Remdesivir salvou a vida de um paciente com a Covid-19 nos Estados Unidos, segundo o New England Journal of Medicine. Na Universidade de Nebraska, o médico brasileiro André Calil lidera os testes com essa droga e espera ter um resultado preliminar nos próximos meses. Tenha já um resultado preliminar. Apesar dos testes trazerem esperança, ainda é muito cedo para saber se esses remédios realmente serão eficientes no tratamento da Covid-19. E os especialistas são unânimes no alerta de que a automedicação pode causar um problema ainda maior do que o coronavírus. Se simplesmente as pessoas começarem a receber qualquer tipo de medicação, não só vão haver o risco de pessoas morrerem em função das drogas, com o risco de morrerem em função das drogas em vez de morrerem em função do vírus, mas também no final do surto, não vamos saber o que funciona e o que não funciona. Na Itália e na Espanha, um gesto dos cidadãos tem emocionado o planeta. As pessoas vão às janelas e aplaudem o trabalho dos profissionais de saúde. Agora há pouco, esse reconhecimento sincero e tocante foi visto e ouvido aqui no Brasil. Bonito. O governo brasileiro vai restringir a entrada de estrangeiros pelos aeroportos do país a partir das 0 hora da próxima segunda-feira, dia 23. Essa informação foi confirmada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao blog do Gerson Camarote, no G1. De acordo com o blog, vai haver restrição de entrada de estrangeiros vindos de países mais contaminados pela pandemia do novo coronavírus.
Segundo fontes, o critério não vai ser a nacionalidade dos passageiros, mas sim de onde esses estrangeiros são provenientes. A medida não significa também a proibição de voos para o Brasil, até porque há necessidades de recebimento e de envio de mercadorias e mesmo o transporte de brasileiros que estão no exterior. A seguir tem a previsão do tempo. A queda no volume de doação de sangue na pandemia da Covid-19.